Estamos de volta com o nosso podcast que também é compartilhado aí no YouTube, nos streamings, enfim, onde o povo está, a gente vai atrás, onde o artista vai onde o povo está, já diziam os filósofos aí, Chitãozinho e Chororó. O convidado de hoje, já sem muitas delongas, eu vou deixar ele se apresentar, até porque eu, enquanto entrevistador aqui, eu tenho muito mais perguntas do que respostas, muito mais dúvidas do que certeza a respeito do convidado de hoje, mas sem sombra de dúvidas, inquestionavelmente, ele é trends, está entre os assuntos mais comentados do país, virou o grande fato novo da política, desse processo político, a gente que vive um ano eleitoral, e ele, sem sombra de dúvidas, é a bola da vez, meio que deu uma embolada no jogo, no tabuleiro do jogo político no cenário nacional, e é prata da casa. Para você que acompanha, sabe da história do Curta Mais, sabe que a gente impacta tanta gente aqui em Goiânia, ele é goiano do pé rachado e impacta diretamente, conversa diretamente com algumas milhões de pessoas. Não é sertanejo, não é cantor sertanejo, mas é um genuíno, um orgulho nosso aqui. E a gente vai conhecer, apresentar esse cara, primeiro para os conterrâneos, e depois, se você gostar desse papo, você vai replicar aí para outras pessoas também. Eu não estou falando do Gustavo Lima, não estou falando do Jorge, do Matheus, estou falando de Pablo Marçal. E a gente vai conhecer um pouco mais desse sujeito aqui a partir de hoje. Goiano do pé rachado mesmo. Comedor de piqui. Goianiense. Sim. Nem é só comedor de pamonha, mas fazedor de pamonha, de queijo, sei fazer. Sou da roça mesmo. Ô Pablo, para quem não te conhece, eu quero que esse espaço, esse momento, essa oportunidade, primeiro te agradecer, eu sei da sua agenda, imagina a sua agenda corrida, separar um pouquinho para poder conversar com a gente, conversar com o nosso público aqui. Quero aproveitar para registrar aqui a presença de uma querida amiga, uma amiga nossa em comum, que é a Mirella, que fez essa ponte para a gente. Foi tudo muito rápido, mas eu acho que a agenda, quando é boa, é assim, sem muito planejamento. Então, tenho certeza que a gente vai ter um bom papo aí a partir de agora. Eu queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece ou te conhece de ouvir falar, já ouvi esse nome. Como é que o Pablo Marçal, para o grande público, começou? Tenho 35 anos, sou casado com a Ana Carolina, tenho 4 filhos, o Lorenzo, o Benjamin, o Miguel, a Isabela. Moro em São Paulo desde 2019, nasci no carro aqui, num Voyage 87, aqui nasci Chateaubriand, chegando à maternidade. E de 2019 para cá, eu estou morando em São Paulo com a minha família, onde a gente tem diversos negócios. Eu sou investidor também, sou escritor, trabalho com desenvolvimento humano, com loteamento, com automobilismo. A gente hoje opera em vários mercados e me coloquei à disposição da nação a resolver um problema que parece que ninguém conseguiu se levantar para resolver, né? Que é essa polarização do país. E eu acredito de verdade que a gente vai parar com essa coisa, isso tem dividido essa nação. E a gente vai voltar a ser um país pragmático, produtivo, e que olha para frente, ao invés de ficar olhando para a esquerda e para a direita. A internet foi a grande ferramenta para você transformar suas ideias em escala? Sim. De 2018 para cá... Conta um pouquinho dessa origem, desse começo seu aí, como é que você percebeu essa oportunidade, que está aí inclusive para todo mundo, mas que você soube usar como poucos? Eu sou aluno de escola pública, a maior parte da minha vida estudei escola pública. Aonde aqui em Goiânia? No Cecília Meirelles, em Aparecida de Goiânia. E no Major Oscar Alvelos, no Parque Ateneu, onde eu morei ali, que é um bairro que quando eu morei nem muro tinha nas casas ali. Eram casas que foi feito pelo governo, né, para os militares na época. Meu pai foi funcionário público, aposentou enquanto funcionário público, minha mãe era do lar. E eu cresci na periferia aqui de Goiânia e vi, né, vários amigos na criminalidade, eu vi gente morrendo, eu sei, eu entendo esse contexto. Mas o que fez eu explodir foi o conhecimento, treinamento. Uma grande parte da minha história, onde eu cresci muito, foi entrar na Brasil Telecom, fui atendente de call center lá. Depois virei instrutor, fui crescendo, cresci 5 cargos verticais lá em 8 anos. E o que eu percebi é que o que mudou minha cabeça foi o conhecimento. E a que me fez crescer foi o transbordo. Foi ensinar os outros. Mas o que você viu na internet, Pablo? Assim, todo mundo sabe, já é clichê falar que a internet é o presente, é o futuro, está chegando o metaverso, tem NFT, enfim, blockchains, novas moedas surgindo, tem um monte de coisa surgindo aí. Todo mundo sabe que a internet
é o que há. Eu nasci no analógico, vi essa transição para o digital e esse boom da internet. Mas o que você viu nessa ferramenta que a grande maioria das pessoas ainda não enxergou? Olha, eu nem queria ter Instagram. Eu tenho um amigo, o Pedro Vitor, que é o DJ PV. A gente é amigo de infância. Inclusive, já fui líder dele também na igreja. E ele falava, faz o Instagram, faz o Instagram. Eu falava, não vou fazer. Não quero mexer com isso. Eu lembro que eu tinha um Facebook lotado com 5 mil pessoas, que era tudo colaborador da Brasil Telecom. Isso nós estamos falando de que ano? Estamos falando de 2015, por aí. Tudo muito recente. E aí, pra você ter uma ideia, em 2015, o Instagram meu tinha 1.000 pessoas. Aí em 2016 tinha 2 mil. Tem 2,2 milhões. Mais de 2 milhões de seguidores. Isso só numa rede social. Só em uma. E aí o que acontece? O dia que virou a chave foi 8 de dezembro de 2018, que eu fiz um evento no centro de convenções, aí lotou e eu tinha 18 mil seguidores. Aí aquele dia eu falei, mano, eu sou famoso, eu acho. Eu não esperava aquilo ali e tal. E nesse mesmo dia eu lancei meu livro, O Antimedo, que é o livro meu mais vendido, o best-seller. Na verdade, agora ele foi ultrapassado pelo 8 Chaves da Riqueza. Já tem 4 semanas que é o mais vendido de negócio do Brasil, tá na Veja. E ali, naquele dia, eu lancei um livro e um curso online. Quando eu vendi aquele curso online, eu faturei ali 40 mil reais. Eu olhei e falei, nossa, meu estranho é bom, hein? Aí depois foi só crescendo. De 40, o próximo foi 130, depois 89, quer dizer, depois 132. Depois eu faturei 1 milhão e 60, aí depois de novo 1 milhão, depois 5, 10, 13, 19, 20, 40, 50, 60 milhões, um único infoproduto. Os maiores lançamentos do país foi eu que guiei. Eu tenho uma agência de lançamento chamada PLX. E no faturamento que a gente teve nesses últimos 2 anos, por faturamento, a gente se tornou a maior da América Latina em lançamento. Eu aprendi muito, servi muito, fiz muito network. E eu percebi que as pessoas realmente estão na internet. E a maioria das pessoas usa a internet só para consumo. Não para aprender, eu uso para aprender, eu uso pouco para consumo, mas eu uso muito mais para transbordar. Ô Pablo, você é um improvável, né? Sim. Pelo histórico que você está trazendo, origem escola pública, família nunca foi filhinho de papai e chegou onde você chegou. O que aconteceu com você? Está disponível para qualquer pessoa? Não, a pessoa tem que deixar de ser qualquer uma. Não, tá, mas a pergunta foi, está disponível? Não, você falou, olha o que você falou, está disponível para qualquer pessoa? Aí eu falei não. A pessoa tem que deixar de ser qualquer um. É uma questão de mentalidade. Mas aí depende da postura da pessoa. Por isso que não é para qualquer um. Porque todo mundo é qualquer um. Mas a oferta está lá. Então, é o seguinte. Se a oferta continuar disponível, a pessoa olhar para ela mesma e achar que ela é uma qualquer um, ela não vai conseguir. Então não adianta você colocar, por exemplo, um foguete da NASA ou da SpaceX na mão de uma pessoa que não se olha como um piloto de foguete. Por exemplo, eu sou pré-candidato à presidência da República. Eu já me vejo presidente ano que vem. Eu não estou de brincadeira. E aí tem gente que olha e fala, ele é incapaz. Isso é porque você não me ouviu. Se ouvir, você vai ver da capacidade. Então, a oportunidade é o foguete. Se a pessoa falar, eu não consigo nem abrir a porta do foguete, o foguete vai virar um monumento. O que tem que ser feito na cabeça da própria pessoa? Ela tem que se ver como piloto. Eu não sou o melhor piloto do mundo. Nem precisa ser, vai aprender. Vai fazer as primeiras aulas. Eu mesmo estou estudando para pilotar meu próprio helicóptero, meu próprio jato. Eu estou estudando, eu não preciso. Eu tenho pilotos que fazem isso para mim. Só que eu estou aprendendo porque eu não gosto de depender de nada. Então eu ponho minha família dentro do meu jato. Eu não fico de jeito nenhum. Eu sento, eu conheço o painel, eu conheço tudo. Lá da minha cadeira eu sei se está tendo uma pane no avião. E algumas vezes dá pane. É normal pane no avião. Só que eu sento na minha cadeira, lá no CAS, onde aparece a pane, eu olho, levanto, o que foi? Não, tá tudo bem, a pane de degelo, não sei o quê. Então eu estudo para não depender. As pessoas têm que aprender isso. Tudo está acontecendo na sua vida de forma muito rápida. Como é que você está lidando com isso aí dentro de você? Com essas novidades, enfim, com esse burburinho, esse turbilhão de coisas acontecendo? Quem cresce muito rápido é porque demorou muito plantando. Tem um negócio do bambu chinês que ele leva 5 anos para florescer. E tem gente que vai embora, planta e não espera nem 1 ano, nem 2, leva 5, cara. Então assim, o Pablo explodiu do nada. Não é verdade. É desde 2006 que eu venho plantando. Eu vim treinando meu cérebro. Esse negócio de explodir do nada não existe. E o tempo também é muito relativo, né? O pouco, o muito, é tudo muito relativo. Né? E sabe o que significa? Eu reconheço um favor de Deus na minha vida e é inegável que ele é um vento que sopra para eu ir mais rápido. Toda vez que eu vou de Goiás para São Paulo, eu gosto de olhar o vento.
O vento, geralmente, daqui para lá, está soprando um vento de cauda. Então, o jato que pega normalmente 600 km por hora pode chegar a 900 km por hora, dependendo da velocidade do vento. Pablo, eu tenho um ingrediente importante aqui nesse papo que me ocorreu aqui agora. Eu já te falei que a gente não tem script, não tem muito planejamento, não tem pauta aqui. A gente vai conversando, vamos batendo papo, apesar de não te conhecer, mas eu estou tendo a oportunidade, a gente está tendo uma oportunidade de conhecer uma outra aqui nessa conversa. Me ocorreu aqui, me veio à memória aqui o filme O Advogado do Diabo. Sim. Você já assistiu? Já? É um filmaço que quem não assistiu, recomendo. E a última frase que o Al Pacino, que faz o personagem, que ele vive o próprio diabo no filme, você lembra a última frase do filme? Não. O meu pecado preferido é a vaidade. Como é que você trabalha para que a vaidade não comprometa tudo que está acontecendo na sua vida? A vaidade, ela é filha do ego. E o ego, desculpa falar isso, mas vai ficar bem didático. O ego é igual a boca, o ouvido, o nariz e o ânus. E as axilas precisam ser lavados todos os dias. Então, se a pessoa não tratar o ego dela todos os dias, ela vai feder. Então, as suas axilas precisam de desodorante, o seu nariz precisa de lavar, sua orelha precisa de cotonete. Todos os orifícios que tem no corpo precisam de lavar, inclusive todos os poros que você tem, por isso que você toma banho. O ego é mais uma entidade que você tem aí dentro de você que precisa ser lavado todo dia. Como é que se lava? Como é que se lava? Então, todos os dias, conecta na raiz, na fonte que é Deus, e depois você sabe que Ele te ama, você se sente amado, e para o ego não te destruir, transborda o amor para o próximo. Como que se lava o ego? Servindo os outros. A nossa vida está a serviço de outras vidas. Se você fizer só em prol de você, o ego começa a te dominar e te corrói igual câncer. Então, um ato de generosidade, por exemplo, é uma forma de lavar seu ego. Uma forma de você não ficar ofendido com alguém e falar, deixa isso para lá. Eu, por exemplo, eu estudei Direito, eu ia seguir uma carreira jurídica. Você pode até achar vários processos de alguém falar, eu processei o Pablo, né? Você apareceu, você vai ser processado por alguma coisa. Mas você não vai achar um processo meu movido contra ninguém. Um dos maiores inimigos que eu tinha, né, na cabeça dele, porque ele nunca foi para mim, na internet, está todo mundo em choque aí no Brasil, principalmente no marketing digital, você está sabendo, né? Eu vi 2 horas que ele publicou. Então, aí tá todo mundo. Eu não vou falar o nome dele para não promover ele, porque eu conheço o jogo da internet. Né? Mas ele sabe que ele é amado e ele vai chegar no ouvido dele isso aqui, porque na rede ninguém segura nada. Eu já falei para ele, eu quero o coração dele pro reino dos céus. Eu não abro mão. Eu já falei isso, toda vez que ele me atacava, eu falava. O tanto que ele atacar, eu vou empenhar mais energia para ganhar ele para Jesus. Mas beleza. Essa semana, ele soltou um vídeo e tá todo mundo em estado de choque. Porque ele falou assim, o único cara que eu arrumei confusão, que não me processou, é o Pablo Marçal. Então você não acha, e eu espero que uma das frases na minha lápide esse cara, enquanto amante do direito, enquanto um jurista, nunca acionou ninguém na justiça. Então, por quê? É porque isso é tratativa de ego. Você falou de servir pessoas, né? Eu acho que você tocou num ponto importante aí. E o que você faz? Eu acho que até para desmistificar um pouco a respeito do Pablo Marçal, e eu estou também aproveitando aqui essa conversa e ter essa oportunidade aqui no Tete a Tete para te conhecer um pouquinho melhor, além dos clichês, além daquilo que você quer falar. E da mesma forma que a internet te trouxe tudo que você tem hoje, ela também pode te desconstruir, te cancelar em horas, em dias, né? Depende de quem é, né? Porque eu já tomei cancelamento, eu fiz só em 20 milhões, só em um cancelamento que fizeram comigo. Depende de quem tem de tráfego, de energia. Ainda voltando na questão da humildade ou do risco da vaidade, para quem começa a sentar com muita gente importante, a ganhar muito dinheiro, enfim, a possuir muitas coisas, o que você faz para servir as pessoas e para o tempo todo que você está se policiando, aquela história de que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia? A primeira coisa que eu posso falar, um ato de generosidade, é ensinar nem sei quantas milhões de pessoas de forma gratuita. Gratuita? Claro, eu já dei mais de 3 mil palestras gratuitas, ninguém pagou por isso. Vídeos no YouTube deve ter 500 que eu já gravei e as pessoas são beneficiadas. Eu adoro ler um comentário quando alguém está falando mal de mim, alguém fala, pois é, eu aprendi e mudei minha vida de graça, só assistindo esses 500 vídeos dele. Eu estou construindo uma cidade na África tem 2 anos, com alguns... Uma cidade? Sim, e fiz um compromisso. Isso mostra que você não me segue mesmo. Tem 2 anos que eu estou lá empenhado e fiz um compromisso com o povo lá de Angola.
lá em Luanda. Eu falei, eu só saio daqui depois que a última família passar para dentro de uma casa. Então, esse próximo mês agora eu vou lá e vou levantar 40 casas, igual o Iris fazia aqui, 40 casas num dia. Tirando o Pablão. Sim. A gente chegou lá, lá não tinha comida, lá não tinha energia elétrica. A minha família, né? Eu posso bater no peito e falar isso. A gente levou energia elétrica para lá, fábricas para lá, eles estão produzindo. Isso na África. Na África. E eu vou trazer aqui um outro clichê. Pode falar tudo que você acho quiser. que é uma oportunidade. Podemos falar de tudo aqui. Pode né? falar o que você quiser. Por que na África e não no Brasil que tem tanta desigualdade social? Todo mundo tem. E todo mundo que é brasileiro é africano. E toda a civilização humana começou lá. É uma forma de corrigir a gênese. Mas eu não fiz porque eu escolhi ou marketagem, porque meu coração mandou. Tem um propósito nisso. E tem a ver com o meu terceiro filho. Meu filho estava praticamente morto na UTI. E ali eu tive uma visão. E o senhor falou comigo, é na África. Então, assim, eu sei que o Nordeste do Brasil, grande parte ali, é a própria África. Só que todos nós, toda a civilização saiu de lá, da própria África. A África é o centro da civilização. Eu acho que tem um outro detalhe aí também, porque não é uma dúvida, nenhum problema que eu tenho com isso, o fato de ajudar na África. Aliás, eu tenho um sonho de poder ir lá e fazer missão, fazer na África. Mas assim, é porque eles são irmãos. Se a gente entende que a nossa família não é aqueles que nascem dentro do nosso núcleo, né? São todos, são os palestinos que estão sofrendo ali na faixa de Gaza, a gente começa a entender que a nossa família tem um sentido muito mais amplo. Mas eu queria trazer uma curiosidade aqui para o nosso papo sobre Goiânia, né? Você é o goianiense, mas eu não sou. Eu sou capixaba, vim para cá com 10 anos de idade, para Goiás, e aqui tive todas as oportunidades. E Goiânia é uma cidade, parece que é uma vitrine para uma série de possibilidades, para o bem e para o mal. Aqui nós tivemos, vou começar pelo mal, maior acidente radioativo do mundo, em 87, em zona urbana, eu nasci. O Césio 137. Aqui nós tivemos Leonardo Pareja, um cara que deu um baile na polícia e que foi notícia. Aqui nós tivemos o maior serial killer do mundo, Thiago não sei o quê. Mas aqui também... Inclusive foi meu primo da Civil, Lote Filho, que prendeu ele. Foi um milagre, foi uma visão. Achou o cara na rua. Olha isso. E entre outras coisas, mas eu vou tentar resumir a história aqui, mas eu sou fruto da comunidade evangélica da Rua 72. Onde tudo Robson Rodovalho, César Augusto, e onde todo esse movimento gospel, né, de louvor e adoração começou no Brasil. Então hoje, amigos queridos como Alda Célia, Kleber Lucas, né, cresceram, né, estouraram no Brasil, Lagoinha, Aline Barros e por aí vai, tudo nasceu aqui, Ludmila Feber, tudo nasceu aqui. Aqui também nós temos os maiores festivais de músicas do Brasil, que é Vila Mix, Festeja, da Workshow, os maiores empresários da música brasileira. Playground do Rodrigo, perfeito, um grande amigo também. E aqui nós temos os artistas mais executados do país, daqui de Goiânia. O que tem nessa cidade? E temos um Pablo Marçal, que hoje é o cara que dita as regras aí no marketing digital, e temos aí um representante goiano, o pré-candidato à presidência da República. O que tem nessa cidade, Pablo? Essa cidade tem um favor, né? Ela está no Planalto Central. Antes mesmo da gente saber que isso aqui chamaria Goiânia, o Dom Bosco, isso é histórico, lá de Portugal, falou sobre uma terra que ia emanar leite e mel. E essa terra é esse centro-oeste, esse Planalto. Em 1882, se eu não estiver enganado, ele falou até onde que seria Brasília e tudo. A gente se engana achar que Brasília veio depois e tudo, né? A manifestação disso é anterior à nossa cidade. E esse lugar, ele falava o seguinte, que ia ter leite e mel, igualzinho na Bíblia, uma Canaã nova, de uma versão nova. E é onde tem Brasília hoje, está Goiânia, essa junção aqui. Aqui é um lugar muito próspero. Muito próspero. Aqui eu reconheço, né, o Rodovalho, eu tive com ele esses dias lá em Brasília, o Bispo Rodovalho. O Sinomar também saiu desse mover, o Aloísio saiu desse mover. Sim. Eu vi o que aconteceu aí. O senhor tem um favor, né, nessa cidade, e eu vejo que assim, a maior parte das pessoas de fora respeitam muito o movimento que tem aqui. Eu estava agora, por exemplo, no Palácio com o governador, estava pegando conselhos com ele, né, trocando ideia, que eu gosto muito dele pessoalmente, e a gente estava falando justamente disso, né? Ele me mostrou a capa da Veja dele candidato, né, o único candidato à presidência que logrou êxito de forma nacional, né, e tal, como o presidente da República foi o Caiado aqui, né, de Goiânia, sim. de Goiás. O DR.
o DR, ele criou isso, ele estava com 35 e tal. E eu estava ali ouvindo conselhos dele e percebendo, e ele é alegre. Ele falou, eu estou alegre com essa possibilidade, né, se pondo como um conselheiro do que vai acontecer. Eu vejo que tem um favor de Deus. Sabe o que é o favor de Deus? O favor de Deus não decola o avião. Fala isso para todo mundo. Depois que eu comecei a estudar aviação, eu percebi algo. Deus não decola avião, mas ele empurra se você decolar. Então, aqui é um povo trabalhador, um povo realmente esforçado, um povo que realmente acredita, né? Lembrar aí o saudoso Iris Rezende, o tanto que ele, com 80 anos, era o cara que acordava de madrugada, nadava e fazia o próprio pão de queijo. Então, corria. Corria. Então, eu continuo gostando muito dele, da história dele. Esse é o povo goiano, é um povo realmente trabalhador. Ô Pablo, eu sei que seu tempo já está corrido aqui, mas tem coisa demais ainda para conversar. Eu acho que nós vamos ter que tentar marcar um outro papo aqui. Mas assim, eu quero... Você tem noção? Porque nesse momento, a gente que conhece um pouquinho de bastidor político, nesse momento, está todo mundo te observando. Eu ainda sou uma piada, na verdade. Exatamente. Eu acho que nesse momento ninguém ainda te levou tão a sério. Agora eu estou falando de campanha política. Sim. Mas você tem noção que, ao começar a aparecer nas pesquisas de intenção de voto, ao começar realmente, falei, esse cara vai dar trabalho. Você tem noção do tanto que você vai apanhar? Eu não estou nem aí. Isso é igual um soldado que vai para a guerra. Ele tem que ir com o fuzil dele, esperar levar tiro toda hora e estar pronto com o dedo no gatilho para ir para cima. Agora eu não vou atacar ninguém. Eu vou usar a sabedoria que eu tenho, né, as empresas que eu construí, as pessoas que eu transformei para trazer uma proposta de alavancar o país. Então eu não tenho obrigação nenhuma, né, e não estou nem aí, já começou inclusive os ataques. Eu estou muito satisfeito, eu preciso de 1 milhão de pessoas contra mim, são haters, né, chamados de haters na internet, então eu estou contratando hater, porque senão a gente não cresce. Então, não me importo de verdade com isso. Depois que eu entendi o jogo da internet, a mentalidade do brasileiro, que sucesso não é bem-vindo. Então, se não é bem-vindo, pode vir trabalhar de graça, sendo um bom consultor e falando meu nome sem parar. E o que sua esposa fala disso, desse projeto novo seu? Minha esposa confia em mim. E o projeto não é meu, senão eu não teria entrado e ela também não. Você tem um amém dentro de casa. Claro, se não tiver, não vai. Cara, eu fiz um jejum na água por 1 semana. Chorei, falei, Deus, não vou mexer com isso. Então, assim, é um negócio que eu senti no meu coração. Deixa eu entender, e vamos entender, como é que é seu dia a dia? Você acorda, faz o quê? Como é que são seus hábitos aí? Você tem tempo para poder fazer devocional, leitura de livro, de Bíblia? Como é que funciona aí? Que hora que você acorda, que hora que você vai dormir? O que você faz nesse meio tempo? Acordo 4h20 da manhã, malho, faço live 4h59 da manhã, faço boot, leio a Bíblia, adoro o Senhor, tem um estúdio na minha casa. Depois eu pedalo, ou faço algum outro tipo de esporte, vou para a empresa, trabalho, às 11 volto para casa, fico com os meus filhos, almoço em casa todo dia, já neguei almoço com o governador de estado, porque... Você almoça em casa todo dia? Religiosamente, isso é um fato. Se você quiser me encontrar, você pode esperar na porta da minha casa na hora do almoço que você vai me achar. E coloco meus filhos para dormir, eu sou um pai realmente presente, mesmo tendo 26 empresas, mesmo tendo um equity aí, um valuation de bilhões no grupo, não me importo, a família vem em primeiro lugar. E leitura? Cara, depois que eu li mais de 1000 livros, já publiquei mais de 30, eu leio pouco, eu leio uns 20 minutos por dia. 20 minutos, mas lê, tem um hábito diário de disciplina. Cara, e é aquela coisa, eu transbordo mais do que leio, né? Eu já passei a fase de ler 86 livros num ano. Nesse ano eu tô lendo 52 livros. Então, assim, às vezes eu paro de ler um aqui, mas é para pegar código. Só que eu já publiquei 30 livros. E o devocional? Como é que ele funciona? É você sozinho, você e Deus? Todos os dias, é online. As pessoas vêm fazendo. E quando eu não estou online é a mesma coisa. Todos os dias eu faço uma coisa chamada boot cerebral. Eu imagino, eu conecto isso de forma tridimensional. Eu vou fazer um media training contigo agora aqui, porque você vai enfrentar muito isso e vai ter vão ser calcanhares de Aquiles aí ao longo do seu processo de campanha. Uma das coisas que eu já ouvi a seu respeito, a respeito de todo esse movimento que você representa, e aconteceu recentemente aqui no Goiânia Arena, quando você lotou um Goiânia Arena em pouquíssimas horas. Eu já produzi eventos. 17 dias. Já tem mais de 60 eventos aí de médio e grande porte que eu já produzi. Eu sei o que é lotar um Teatro Rio Vermelho que tem capacidade para 2.000 pessoas e o Goiânia Arena que tem capacidade para 15 mil pessoas. E uma cena que é recorrente aí nesses eventos seus é você chegar de helicóptero e entrar de Ferrari nos lugares. E aí eu quero
fazer aqui Entrei de Porsche, a Ferrari estava atrás. Aí eu quero fazer aqui o advogado do diabo, o Pablo Marçal. Não vou fazer advogado do diabo. Não, mas é muito ruim. Não, pode advogado fazer. do diabo, defender alguém que é indefensável não dá, né? Pode fazer, ué. Mas assim, se a gente fizer uma analogia para aquilo que você prega, você prega dentro da sua mensagem, o Cristo é recorrente, o modelo de Cristo é recorrente. E Jesus, quando ele fez todo aquele movimento lá em Jerusalém, ele não chegou num Porsche. Nem tinha Porsche, chegou não tinha nem como mas tinha os camelos, os cavalos parrudos da época lá. Ele resolveu chegar num jumento. Ele poderia, e se tinha uma pessoa que poderia, era nascer no melhor hospital da época. Ele escolheu, ou o pai dele escolheu, dele nascer numa manjedoura. Por que você não chegou num jumento da época lá no Goiânia Arena e escolheu chegar no helicóptero e no Porsche? Agora, por que as pessoas incomodam eu chegar com o helicóptero? Porque eu tenho dois, eu queria falar um, mas hoje eu tenho 2 helicópteros. E é muito ruim, porque o Brasil perdoa ladrão que rouba 1 trilhão, tipo esse pirata que quer voltar a ser presidente do Brasil, perdoa quem assassina os outros, perdoa gente de toda espécie, mas quem tem sucesso, a mentalidade do Brasil é imperdoável. Eu fiz aquilo justamente para pessoas... Você se incomoda com sucesso? Não, é aquilo que eu fiz de propósito. Lá não estava só uma Porsche, lá estava uma Ferrari. Essa semana agora alguém mandou uma mensagem assim, achando que ia lacrar para cima de mim. Então quando tiver lá a posse do presidente, ele vai subir de Ferrari. Eu falei, Ferrari é uma coisa do passado, eu ando de McLaren hoje. Aí eu sei que perguntou de ego e tudo, vai ficar incomodado. Mas assim, quer mexer com isso, a gente tem que entrar no jogo, é uma frequência. Se você é um brasileiro livre e prospera, você não tem que ter vergonha disso. Sabe por que eu serei o presidente? Estou pré-candidato e eu acredito verdadeiramente nisso, porque eu quero libertar a mentalidade do brasileiro. É uma mentalidade religiosa de que quem é cristão não é rico. Mas sabe o que é engraçado? Quando Jesus morreu, se dependesse dos 12 discípulos dele, ele ia ficar jogado no meio do mato. Só que tinha alguém, um cara igual eu, chamado José de Arimateia, usou network, conseguiu liberação do corpo, foi lá, deu linho finíssimo para ele e colocou ele num lugar digno de rei. Jesus foi colocado numa cova de rocha. Aí sabe o que acontece? Se você pega alguém que é religioso ou grande discípulo, ele fica escandalizado. Só que o Senhor levantou os discípulos ocultos chamados José de Arimateia para salvar. Por isso que ele tem 3 Josés na Bíblia. O José do Egito foi levantado no Egito para salvar Israel. O José, pai dele, foi levantado para guardar a vida do filho, que é Jesus. E o terceiro José foi aquele que guardou a ressurreição de Jesus. Então, eu sou um tipo de José, incomoda. E como eu sei, eu faço isso de forma intencional e para provocar discussões. Para quê? Para as pessoas não pararem de falar isso. Mas não podia. Não podia na sua vida, na sua imaginação, na minha, eu que governo. Eu fiz aquele evento em 17 dias, lá não tinha 15 mil, lá tinha 16 mil pessoas. E lá naquele evento, eu governo sobre o evento, se é dentro da lei eu pratico, e se eu fizer qualquer coisa eu assumo. Isso incomoda o povo brasileiro. O povo brasileiro ele vai aprender a parar de desejar o menos ruim, a parar de ter uma mentalidade escrava. Nós somos o povo mais rico da Terra e é o povo mais escravizado do universo. Para finalizar, qual que é o seu projeto para o Brasil? Primeira coisa, mudança de mentalidade. Segundo, digitalização da nação. Terceiro, abertura de 10 milhões de empresas. Parar de ter esse tipo de projeto politiqueiro e ter um projeto Brasil. O que a gente vai fazer? Todos os brasileiros vão ser perfilados. Eu criei 12 perfis de brasileiros. Eu vou fazer todos eles descobrir onde ele está e ele não tem que sair do nível 2 e para o 10 ou para o 11. Ele tem que sair do 2 e para o 3. Então vai ser uma reconstrução nacional. A gente tem que passar por reformas, não só administrativas, mas em todas as esferas, principalmente eleitoral. Ano que vem o Código Penal vai fazer 80 anos, cara. E a gente não reforma isso, não faz sentido. Essas pessoas estão loucas. Então a gente precisa de ter um pacto, uma pacificação pela nação. Poderia muito bem ficar aqui respondendo pergunta o dia inteiro. Eu vou decolar para outro estado, eu vou em 4 hoje. E isso incomoda, né? Que se eu não tivesse um próprio jato, eu não podia. Eu ia ter que ficar 3 dias fazendo essa viagem. Mas eu falo para todos os brasileiros, não repudia a riqueza, não repudia o reino, porque o Senhor Jesus chamou todos nós para governarmos sobre a terra. E aí, quando eu descobri isso, cara, eu sei que é muito legal, eu poderia, assim, bancar humilde e tudo. A minha humildade está em reconhecer que aquele que me enviou é maior que eu. E ele falou, se vocês fizerem obras maiores, vocês serão maiores. E é o que eu quero que todo brasileiro que vem depois de mim entenda. Você pode ser maior que quem está falando agora. E isso que a gente tem que fazer de geração em geração. Obras maiores. Ter gente que de verdade ama o país, ama a bandeira.
amo o reino. Falando em estratégia política, a mesma internet que te trouxe até aqui vai ser uma ferramenta fundamental para fazer você chegar até lá? Não, porque eu já domino isso. Então, como eu já domino isso para mim não é nem o fator preponderante, nem bônus. Não importa com isso. Eu vou fazer coisa que ninguém fez na política. Já estou fazendo, inclusive. Só para você lembrar, no evento do Luiz, lá em 1º de maio, em São Paulo, no estacionamento do Pacaembu, deu 5 mil pessoas. O do Bolsonaro, esse dele tem que patrocinar, né? Pão com mortadela para as pessoas irem. No do Messias, teve 10 mil pessoas. Foi de graça e as pessoas acreditam, vão lá. No meu tinha 20 mil e as pessoas pagaram para ir. Então, começa a entender o que está de diferente no país. Se você é alguém que acredita no Brasil, você dá sua energia, você dá sua crença, você envolve com suor, sangue, lágrima e gordura. Eu estou pronto para desenvolver esse país junto com milhões de outros heróis. Cara, assunto demais, mas eu vou respeitar a sua agenda, eu sei como é que é a questão de horário de voo, você tem que respeitar uma série de situações aí, mas fica o convite para você voltar, porque tem muita coisa que eu queria tratar contigo. Vamos fazer online. Podemos fazer isso. E dá uma dica aí de livro para quem precisa começar urgentemente a criar esse hábito de leitura, deixa pelo menos um. O livro pode ser um seu e um outro ainda. Não vou falar meu não. É um livro que mexeu com a minha cabeça aos 12, e aos 12 eu achei que eu ia ficar milionário aos 60, acabei ficando aos 27, que é O Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. No ano do lançamento desse livro eu li, isso abriu minha cabeça. Eu sou filho de funcionário público, de dona de casa, eles nunca falaram isso dentro de casa para ser milionário, mas esse livro eu pus no meu coração, eu falei, 60 anos eu consigo. E eu consegui com 27, somando todo o nosso grupo aí, a gente fatura alguns milhões, né? E tem dias que a gente fatura milhões dentro de um único dia. Isso é até um motivo assim de falar onde foi que eu cheguei, né? Perdemos o controle. Uma dica de filme ou série? Um filme bom para você assistir é o Transformers. É verdade. Mesmo? É verdade. Meu filho adora. Tem muito código no filme. Adora. É porque o Transformers tem os Autobots e os Decepticons. Os que não conseguem enxergar quem eles são, eles ficam sempre contra os outros. Sejam os que são transformados, aqueles que têm uma missão de salvar a Terra, de trazer a paz. É por isso que o Transformers faz muito sentido. E para quem ainda, depois de ter te ouvido aí ao longo, sei lá, de quase uma hora de conversa, ainda tem resistência, tem dificuldade com o Pablo Marçal, qual que é a mensagem, o recado que você deixa para essa pessoa? Perguntas, vai lá no Instagram, Pablo Marçal 1. Agora, se você quiser continuar com a resistência, continua. Agora, se você quiser aprender, se você quiser abrir o coração para alguém que ama o Brasil de verdade, vai fazer perguntas, não precisa de gostar de ninguém. Eu não gosto de um monte de gente, mas eu sou obrigado pelo meu mestre a amar todo mundo. E o Brasil vai se sentir amado, as pessoas vão conseguir dialogar, elas vão voltar, a gente vai ter uma pacificação nacional para a gente avançar para o alvo, que o Brasil até hoje não decolou nessa década. Eu quero então finalizar aqui fazendo um registro. A Mirella, que fez essa ponte. Obrigado, aqui para o Pablo, tá aqui, era para rolar, né, sua agenda, reuni meu time aqui de última hora assim, mas foi muito bom. Foi bom para mim, inclusive, para poder ter essa oportunidade de te conhecer um pouco melhor. Conhecer um quase conterrâneo, porque eu sou cidadão goianiense por adoção. Ganhei um título aqui, então foi bom conhecer um quase conterrâneo aqui. Obrigado. Tamo junto. Deus te abençoe. Amém. Aí, vida longa e próspera a você, Amém. aos seus projetos. Um beijo na família. Valeu, e até uma próxima oportunidade.